Então a palavra para esta noite é, como já foi o hino, foi falado, né? Se encontra no livro de 2 Crônicas, no capítulo 7, e o versículo 14, que diz, 2 Crônicas, capítulo 7, e o versículo 14, que diz: então, se o meu povo se humilhar e orar, e me procurar, e se arrepender, e mudar sua maneira errada de viver, eu ouvirei do céu as suas orações, perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Como é bom a gente meditar na palavra do Senhor. E antes da gente chegar aqui, a gente vê que isso foi o Senhor que se revelou uma noite a Salomão. Salomão, que há dias atrás tinha orado, clamado ao Senhor. Por quê? O Senhor tinha prometido a Davi que iria resolver aquele pedido, aquele desejo de Davi de construir um templo para o Senhor. Mas o nosso Deus disse a Davi: não é você que vai construir, é um descendente seu. E Deus cumpriu com isso. Salomão construiu esse templo, e lá na inauguração, no dia que ele foi inaugurar, que foi festejar, foi louvar e engrandecer o nome de Deus, porque tinha feito aquele templo. Mas lá no capítulo 6 de livro de Crônica, a gente lê aqui que Salomão, ele se colocou aos pés do Senhor, diante daquele povo todo lá naquele pátio. Ele se ajoelhou, né? E levantou os braços para cima e fez uma oração: ó Senhor Deus de Israel, não há outro Deus igual ao Senhor nos céus e na terra. O Senhor é o Deus que guarda a sua aliança de amor com todos aqueles que lhe obedecem de todo o coração e faz a sua vontade. Quer dizer, Salomão se rendeu ali aos pés do Senhor, sabendo que aquilo ali tudo tinha acontecido, que ele tinha construído aquele templo, mas foi porque o Senhor Jesus estava com ele. Então, nós vemos assim, diante de tantas coisas que o povo de Deus passou, e a desobediência do povo de Deus, mas a misericórdia de Deus é tão grande, que ele ouvia as orações dos irmãos, mas ele também deixou dito a Salomão: se o meu povo se humilhar, se o meu povo reconhecer que todo o poder está nas minhas mãos, e se arrepender dos seus pecados, confessar os seus pecados, eu venho, eu sararei você e sararei sua terra. Então isso aqui, o tema para isso hoje é: humilhai-vos debaixo da potente mão do Senhor. Este é o tema de hoje para nosso estudo, para nossa meditação. Mas ele diz assim: se o meu povo se humilhar. Humilhar significa submissão. Foi aquilo que Salomão fez. Ele se submeteu na mão do Senhor. Submissão é se sujeitar, é confiar, é viver de acordo com a vontade de Deus. Mas como é que a gente vai viver de acordo com a vontade de Deus? É obedecendo a sua palavra. E eu comecei a meditar aqui, a buscar ao Senhor, continuando em Crônica, e para você ver que é verdade, que Deus cumpre com aquilo que promete. Nós vimos lá em 2 Crônica 12, no versículo 6, no 7 e no 12, quando Salomão morre e o seu filho assume, o Roboão, ele assume o reinado. E Salomão fez coisas horríveis diante do Senhor. Ele fez altares de idolatria, ele viveu de acordo com a sua vontade. O Senhor disse que estava com a mão estendida para o povo dele. E Roboão fez o quê? Ele deu uns 2 passos só da mão do Senhor. E ele fez coisas que não agradavam ao Senhor. Mas ele
se arrependeu. Né? Nós vemos aqui no capítulo 12, e o 6 que diz assim: então o rei e os líderes de Israel se humilharam, confessaram os seus pecados e disseram: ó Senhor, foi justo no que fez? Quando o Senhor viu que eles se humilharam, mandou Simeão dizer: já que vocês se humilharam, não vou usar Sisaque para derramar minha ira sobre Jerusalém. Quer dizer que Deus prometeu com aquilo que tinha dito lá atrás a Salomão: se o meu povo se humilhar, se arrepender, eu venho cuidar de você. E Roboão fez isso, ele errou, ele saiu debaixo das mãos do Senhor. Mas chegou um tempo que ele sentiu a necessidade de se voltar aos pés do Senhor, de se humilhar, de buscar, de reconhecer a soberania de Deus. E saber que quem estava no controle da vida dele, do reinado dele, era Deus. Mas lá na frente também a gente encontra, no capítulo 32, isso tudo em crônica, viu? 32. Fala também do rei Ezequias, que era filho de Acais. Ele se tornou rei, mas no versículo 26 diz assim: mas por fim Ezequias e os seus moradores de Jerusalém se humilharam, e por isso a ira do Senhor não caiu sobre eles durante o reinado de Ezequias. Quer dizer, Ezequias, ele também se humilhou, né? Ezequias viveu uma parte da sua vida também querendo andar não de acordo com o Senhor. Ezequias já foi diferente. Ezequias, porque ele tinha um reinado bom, era uma pessoa que fazia as coisas às vezes de acordo com Deus, e ele se tornou uma pessoa arrogante. Ele se achava que também ele merecia aquela toda a honra e toda a glória. Só que teve um momento que ele precisou do Senhor. Ele precisou se humilhar nos pés do Senhor para poder saber que quem manda na vida dele, quem manda na vida do povo, o povo de Deus é Deus. E quem decide as coisas é Deus. Então, para nesta noite, o que trazemos dessa lição para nossas vidas hoje? A história não muda, irmão. Nós vemos aqui muitas vezes passagens da Bíblia, que nós cremos que essa palavra é do Senhor Jesus, e vemos o povo de Deus caía, tropeçava, mas quando ele se humilhava, eles conheciam que de nada eles podiam fazer se não fosse na potente mão do Senhor Jesus. O Senhor Jesus agia na vida dele. E não é diferente para hoje, não é? Mas para isso que aconteça, temos que reconhecer que Deus é soberano e todo o poder está nas suas mãos. Então não podemos sair debaixo da mão do Senhor, né? Temos que saber que estamos errados, temos que buscar de todo o coração, isto é, se humilhar. Temos que estar debaixo da potente mão do Senhor, para que possamos adquirir força para atravessar essa tempestade, essa crise que hoje estamos passando. O Senhor disse lá a Salomão, logo no iniciozinho, que ouvi a sua oração e escolhi esse templo como lugar para que você me ofereça sacrifício. Se eu fechar os céus, de modo que caia a chuva, ou se eu der ordem aos gafanhotos, para que acabe com todas as suas colheitas, e se eu enviar uma praga, mesmo assim, vocês têm que me buscar de todo o coração. Então hoje nós estamos vivendo essa tempestade. Nós hoje estamos vivendo momentos difíceis. Uma praga assolou a nossa nação, o nosso mundo. E isso está deixando as pessoas enfraquecidas. E nós, como povo do Senhor, também não é diferente, estamos enfraquecidos. É muitas conversas. Eu costumo dizer, meu menino diz assim, muitas vezes é muito moído
no ouvido da gente. É moído mesmo. Um diz uma coisa, o outro diz outra. E muitas vezes deixamos de olhar para Deus, que é autor e consumidor da nossa fé. Ele disse que ia mandar as tempestades, ia mandar as pragas. Mas nós estamos diante da mão dele, da mão poderosa dele, onipotente. Então é isso que nos torna mais forte, que vai fazer a gente passar por essa tempestade, glorificando ao nosso Deus. É fácil, irmão? Não é fácil. Mas ele diz na sua palavra: estarei com você todos os dias da sua vida. Então ele continua com a mão estendida. A gente, às vezes, por causa da nossa fraqueza, dos nossos medos, nos damos 2 passos. Não precisa ser muito, não. Basta só um passozinho para a gente sair da mão do Senhor, debaixo dos cuidados dele. E a gente sofre muito mais. Na sua palavra ele diz: neste mundo tereis aflições. Tem bom ânimo. Eu já venci o pior por vocês. Então o que vocês estão passando não é nada diante daquilo que eu já fiz por vocês. Basta tão somente que vocês confiem, que vocês obedeçam, né? Que vocês confiem no Senhor, que vocês se sujeitem à minha vontade, né? Continue debaixo das minhas mãos. E não é diferente para a gente hoje, irmão. Então vamos tomar posse desta palavra. Vamos deixar de olhar para A e para B. Enquanto o homem está aí sem saber o que fazer, porque realmente, sabe por que muito moído, muitas conversas? Porque ninguém sabe o que fazer, porque não está na mão de nenhum homem, a não ser do nosso Deus. Mas as pessoas, nós, os seus servos, precisamos continuar confiando que Deus está no controle. E no tempo dele, ele irá dar a resposta. Mas basta tão somente a gente confiar. O povo de Israel sofreu 40 anos no deserto. Deus prometeu que a terra prometida estava ali na frente. Mas por que eles passaram 40 anos? Porque não ouviram a voz do Senhor. O Senhor estava derramando bênção todos os dias da vida deles. E eles estavam murmurando, eles estavam reclamando, porque deixavam de olhar para Jesus. Pedro, quando ele foi se encontrar com Jesus ali no mar, que enquanto ele olhava para Jesus, ele continuou caminhando. Quando ele olhou para ele, que baixou a cabeça, ele afundou. Então acontece com a gente hoje, é normal. Mas a gente tem que continuar buscando força. E a gente busca força aqui na palavra dele. A gente busca força quando a gente ora, quando a gente se humilha e quando a gente louva a um Deus todo soberano. Porque todo o poder está na mão dele. Lá em Tiago, em Tiago 5,10 diz: irmão, tomai como exemplo de paciência, perseverança e atitude dos profetas, que pregaram em nome do Senhor diante de tanto sofrimento. E a gente vê aqui que o lidar do povo de Deus foi esse, de sofrimento. Mas o tempo todo o Senhor estava dizendo que estava com ele, que estavam fazendo, que estava ajudando e que estava cumprindo com sua promessa. Mas lá no 11, ele diz assim. No 11 ele diz assim. Deixa eu ver se eu encontro aqui, viu, irmã? A letra é tão pequenininha. Mesmo quando sofreram grandemente por isso. Vocês ouviram falar da perseverança de Jó? Por meio das suas experiências deles, podemos ver como o plano do Senhor finalmente terminou em bem. E que o Senhor é cheio de ternura e de misericórdia. Então o Senhor, Ele tem olhado por nós, Ele tem tido misericórdia de nós. Mas nesta noite Ele está dizendo a nós: não olha para A, não olha para B. Não procura buscar tua confiança nos homens. Procura buscar tua confiança no Senhor. Está difícil, tá. Mas é a Ele que nós temos que procurar. É a Ele que nós temos que entregar nossas vidas. E quando a gente fica olhando para A e para B, a gente se esquece de nós. O que é que Deus quer nesta noite de nós? Que a gente reconheça a sua soberania,
Que a gente conheça que está na potente mão dele e que a gente se arrependa dos nossos pecados, dos nossos erros. O que será que tem de errado hoje na minha vida, na vida de você que está ouvindo? Muitas vezes é fácil a gente apontar para as pessoas, para os erros das pessoas, enquanto a gente não olha para dentro da gente. Deus quer me consertar. Deus quer consertar você que está me ouvindo nesta noite. Olha, irmão, eu tenho passado por muitos problemas, por muita crise. Desde o ano passado, do mês de novembro, a gente tem passado por crise, por dificuldade muito grande. Mas a gente tem crescido no Senhor. Ele tem nos levantado, Ele tem nos dado força. Houvemos perca na nossa família há poucos dias atrás, mas o Senhor renovou as nossas feitas, porque se Ele fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele é Deus. Não é se Ele não fizer, porque tudo Deus faz, e tudo que Deus faz é perfeito. É se Ele não fizer a nossa vontade, porque muitas vezes a nossa vontade não é a vontade de Deus, não é o melhor. Temos o exemplo aqui citado em Tiago de Jó. Jó perdeu tudo. Jó era um homem que tinha tudo e perdeu tudo, mas ele não perdeu a fé naquele que tudo deu a ele e que foi tirado e tudo foi retribuído. Mas Jó, ele não olhou que seria retribuído. Jó não pediu nada em dobro, mas a fé dele foi tão grande, Deus foi tão misericordioso com Jó, que deu tudo em dobro. E Ele está fazendo isso conosco hoje. Ele pode fazer, Ele fez com o povo de Deus, Ele faz conosco hoje. Nós vimos tanto testemunho de irmão que entregou sua vida a Jesus, que se colocou diante de Jesus. Ele não olhou para o irmão, ele não olhou para o pastor, ele não olhou para seus vizinhos, ele olhou para dentro dele e reconheceu que ele não era nada sem Jesus. Então é isso que nós somos. Nós não somos nada sem Jesus. Então o momento agora, irmão, é de nos arrepender, se humilhar debaixo da potente mão do Senhor, dizer: Deus, muitas vezes nós nem sabemos aquilo que tem dentro de nós, de iniquidade, no nosso eu, mas o Senhor conhece e Ele quer nos limpar, Ele quer nos purificar, para que possamos dar o melhor das nossas vidas para Ele, para que sejamos exemplo de fé para um povo que não conhece a Jesus. É isso que Ele quer fazer conosco. Ele quer usar essas mulheres cristãoização. Ele quer usar esses homens, né? Esses homens que estão nos ouvindo hoje. Você que está nos ouvindo hoje, nesta noite, não é fácil. Não foi fácil para o povo de Israel. E não tem sido fácil para a gente. Mas basta tão somente a gente se humilhar, reconhecer a soberania de Deus.